Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aí à nossa unidade que fala Brasil Infraestrutura. A gente viu na aula passada a, as matrizes energéticas, né? E aí a gente vai dar continuidade, só que dessa vez, ao invés de a gente focar nas fontes de energia, a gente vai dar uma analisada em termos gerais na questão ambiental. Por quê? Há um processo, né, como a gente viu nas últimas aulas, de danificação ao meio ambiente em decorrência desse processo de extração e geração de energia. E aí, em decorrência disso, é uma situação que não abala unicamente o Brasil, mas sim todos os países, né? De forma geral, todo o planeta Terra. Então, a preocupação desse processo de extração fez com que novas medidas fossem tomadas para que a realização, né, da geração dessas energias, assim como de outros materiais que necessitam da matéria-prima extraída da natureza, passasse por uma avaliação na qual tivesse o objetivo de reestruturar essas fontes primárias. No intuito de quê, gente? De buscar fontes de energias sustentáveis, né? Ou seja, geração de energia, só que sustentável. E aí, no texto de vocês, vem trazendo o termo de sustentabilidade, que pode ser definida como a habilidade ou a capacidade de algo se manter ou se sustentar. E aí é justamente baseado nessa situação de se manter ou de sustentar que a sustentabilidade vem sendo aí o campo-alvo, né, da prática cultural para a geração dessas energias, de uma forma que a gente tenha o acesso à geração de energia, mas ao mesmo tempo o meio ambiente não passe aí por um abate maior. E aí, essas fontes de energia, como a gente discutiu na aula passada, algumas delas é a hidráulica, né, que tem através da força das águas. A gente tem a solar, que é uma situação, principalmente que nossa região tem em longa escala, né, a situação solar. A gente tem também a situação da geração de energia eólica através da força dos ventos e a energia da biomassa e biocombustíveis, que é aquela geração de energia à base de uma planta, de plantas, né, não específica, mas de algumas plantas, que elas podem passar pelo processo de plantio e colheita sem trazer tanto impacto assim para o meio ambiente. E aí no Brasil, todas essas fontes de energia, elas são presentes, né? Tanto a energia hidráulica, como a solar, como a eólica, como a de biomassas e biocombustíveis. Só que a situação mesmo essas fontes, elas sendo sustentáveis, né? O chamado sustentável, elas também têm um impacto ao meio ambiente, né? Só que muitas vezes isso é abafado, né? Em algumas situações, essa parte das percas desse processo sustentável não é tão esclarecedor como em outras situações. E aí, vejam, quando a gente fala de energia hidráulica, tá lá, a gente tá usando a água como geração dessa energia e que mal isso pode haver, né? Afinal de contas, água no rio passa aí circulando em rios permanentes durante todo o ano. Então, por que falar de um impacto ambiental fazendo uso dessas águas? Porque, gente, no processo de produção de uma usina hidrelétrica, essa água ela precisa ser concentrada num lugar específico. Não é o natural, não segue o fluxo natural de um rio. Ela passa também por um processo de adaptação. Então é construído como se fosse uma barreira nesse rio. E aí vira uma represa. Essa represa, quanto mais água vai acumulando, mais extensão territorial ela também vai ocupando. E, consequentemente, vai também ocupando espaços que antes não eram ocupados pelas águas e vai comprometendo populações que viviam nessas áreas, compromete a própria vegetação e a própria fauna, porque elas vão ficar submersas. E aí é importante ser dito que algumas dessas vegetações, assim como também de algumas espécies de animais, só tem unicamente naquele lugar. E aí ela some, né? Ela entra em extinção em decorrência que ali tudo vai ficar submerso, tudo vai ficar embaixo d'água, né? E aí isso é um impacto ambiental.
né? É o agravante aí do uso das hidrelétricas. Coloca tanto em situação de risco a fauna e a flora, né, daquele lugar, como também modifica o processo de vivência de algumas populações, principalmente populações ribeirinhas, né? Quando esse embarreiramento é construído, o curso natural do rio também sofre alterações, porque a água passa a ser desviada para outro rio. Então, tipo, se um rio de longa extensão abastece um rio que fica a 3 quilômetros de distância, né? Esse rio vai para cortar o fornecimento da água do rio que ficou à frente. Então, a população também vai sofrer com a falta de água nesses rios, certo? Então, assim, é interessante que a gente entenda esse processo de geração de energia voltada para a sustentabilidade, mas que a gente também tenha noção de que essa sustentabilidade talvez também traga aí prejuízos tanto para o ser humano como também para o nosso planeta, tá? Temos a energia solar, que tem a geração de energia baseado na captação dos raios solares, né? Da luz solar. Só que o processo econômico para se instalar essas placas é alto, não é uma coisa barata, é de custo alto. E aí a captação dessa energia solar, ela também não é tão acelerada assim. Tipo, a gente era capaz de capturar energia solar e ter aí energia durante todo o dia. Não. A placa, ela tem uma restrição de quantidade de captação de energia. Então, tipo, se você quer capturar energia solar para abastecer uma casa durante todo o dia, é necessário muitas placas solares, porque 3 placas, ela rende em média 3% de energia durante o dia. Então, tipo, é uma geração baixa, é uma produção baixa de energia para conseguir manter uma casa toda, né? Afinal de contas, as casas a gente tem muitas dependências da energia elétrica, né? Tanto de eletrodomésticos como também de outras situações. Então, a energia solar é uma captação boa, né? Por causa que a gente tem sol aí à vontade, mas é uma situação de alto custo, né? Tanto de alto custo como também tem esse processo da captura dessa energia, que também é mais reduzida. Então, é um investimento muito alto para um retorno muito tardio, né? A energia eólica. A energia eólica, gente, ela é baseada na força dos ventos, né? Então, são construídas não, são implantadas hélices, igual a hélice de um avião, só que de vários metros, né? Não é uma pequena, elas são enormes. E aí, quando o vento coloca essas hélices para funcionar, enquanto elas estão girando, elas também estão colocando em risco algumas espécies de animais, principalmente aves, porque as aves não conseguem captar esse processo giratório dessas hélices e quando elas vão voando, elas acabam muitas vezes sendo atingidas por essas hélices e acabam aqui morrendo. Então, coloca também em risco aí algumas espécies de aves. Outra situação que se enquadra dentro do processo de energia eólica é o barulho sonoro que essas hélices emitem, né? Não é uma produção silenciosa, ela é barulhenta. E aí quem vive aí nas proximidades dessas hélices acaba que sofrendo por causa dos barulhos que são gerados ao longo dessa produção. E por fim a gente tem aí o biocombustível e a biomassa, né? E aí o que era para ser algo bom, né? Porque a gente pode plantar e colher naturalmente, mas há também um processo de impacto ambiental. Porque para a produção é necessário ter um desmatamento, então a vegetação local ela é colocada em comprometimento, há um processo de adubação, fertilização, de irrigação, e todas essas situações, como a gente já viu aí em outros momentos, traz também suas consequências para o meio ambiente, certo? Então, assim, quando a gente fala do processo de sustentabilidade, não é uma solução 100% para salvar o planeta, mas sim de amenizar a situação nesse processo de extração de matérias-primas que antes e ainda é usada, né, nos dias de hoje, é gerado unicamente de forma natural. Então, quando a gente fala da sustentabilidade dentro da geração de energia, é no intuito de amenizar o impacto ambiental que o planeta sofre aí nesse processo de extração, certo?
a gente fica por aqui, né? Qualquer dúvida que surgir ao longo do conteúdo, da realização de atividade e ao assistir o vídeo, vocês podem me procurar, viu? Fique inteiramente à vontade, tá? Um grande cheiro para vocês e a gente se encontra em breve.